Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Gente, tudo bem? Eu quero só deixar algumas coisas aqui importantes. Eu fiquei devendo uma live para o Ministério Infantil. E eu quero falar de algumas características importantes para o líder do Ministério Infantil. Vou deixar algumas coisas importantes pautadas e até mesmo aqui propagada, melhor dizendo. Eu vou deixar isso registrado aqui, vou deixar isso salvo, essa live aqui no Instagram. E eu quero deixar algumas coisas pontuadas. E a primeira coisa que eu deixei aqui separado a primeira coisa é um ambiente seguro. Por que com o ambiente da salinha ou do ambiente onde vai ser cuidado, até mesmo orientado as crianças, deve ser um ambiente seguro? É fundamental que o líder prepare esse ambiente antes de receber as crianças, verifique, analise e olhe se esse ambiente está extremamente preparado para receber as crianças. Automaticamente as crianças precisam estar dentro de um ambiente aonde elas vão ter no mínimo possível a probabilidade de se acidentarem neste ambiente. Por que é crucial a liderança fazer um checklist, melhor dizendo, do ambiente? Antes de trazer as crianças para a sala, para aquele ambiente, é crucial que a liderança vá até o local, analise o local. Ana, ó, um abraço, tá? Bom que você está aí. Então é crucial que a liderança prepare o ambiente e automaticamente quando a liderança do Ministério Infantil chega, que ela vai levar as crianças até a salinha, antes de levar, ela precisa primeiro ir até o local, verificar se está tudo ok, se está tudo organizado. Se puder ir até antes, preparar isso antes do culto, melhor ainda. Então, automaticamente, o crucial é que antes de levar as crianças para a sala, este ambiente deve estar extremamente preparado. Não só preparado de adorno, de balões, de enfeite, isso nem sempre é necessário, tá? Porque todos os dias, dependendo da igreja, no mínimo, a maioria das igrejas tem 2 cultos por semana. Então, a maioria tem média de 3 a 4 cultos, dependendo da igreja. Então, geralmente, 2 cultos no mínimo são os dias que provavelmente as crianças serão levadas para a sala. Então, automaticamente, é crucial que a liderança, primeira coisa que eu vou pautar aqui nesta noite, é que a liderança do Ministério Infantil vá até essa linha, prepare essa linha e verifique todos os pontos cruciais dessa linha para oferecer o mínimo possível de acidente para as crianças. Por que isso? Porque automaticamente, dependendo das igrejas, a maioria das igrejas trabalha, algumas igrejas trabalham com faixa etária, tipo berçário, jardim, mas a maioria das igrejas não tem essa estrutura de dividir por faixa etária. Às vezes tem uma criança de 2 anos, 1 ano, 3 anos, com criança de 6, 8, 9, 10, até 11, 12 anos ali na salinha. Então é crucial que a liderança prepare esse ambiente para receber as crianças, mas também no âmbito da segurança, de que de verificar se tem alguma coisa solta, alguma coisa que pode provocar um acidente, alguma coisa que pode ocasionar algum tipo de evento, de trazer algum trauma, até mesmo algum tipo de arranhão ou marca para as crianças. Então a primeira coisa que um líder deve fazer é preparar o ambiente para que essas crianças venham estar na salinha. E o que eu acho importante, deixa eu abordar para você. Esse ambiente precisa ser seguro, acolhedor. Isso não envolve só segurança física, como brinquedos, materiais, mas isso automaticamente, essas crianças devem ser super supervisionada pelos adultos ou por alguém que esteja ali automaticamente apto para supervisionar essas crianças. Então não é só preparar o ambiente, não é só levar as crianças até a salinha, mas essa liderança precisam delegar funções para pessoas que vão automaticamente supervisionar as crianças. Por quê? Os pais eles entregam as crianças para os líderes do Ministério Infantil, só que os pais esperam que lá na salinha as crianças estejam cuidadas,
protegida e até mesmo ali resguardada no sentido do cuidado da liderança. Então é crucial, talvez a liderança, nem era o foco disso, talvez a liderança, mas não tem quem me ajude, não tem quem esteja comigo, não tem quem faça isso. Você precisa escolher pessoas, isso não está no que eu ia falar, mas eu preciso para você poder entender. Por quê? Pega essa daqui, que esse é um bônus, tá? O que acontece? Você precisa caçar pessoas, se as pessoas não estão habilitadas, treina pessoas. Escolhe pessoas. Mas na minha igreja não tem ninguém. Vai ter alguém. Se não tiver, ora para Deus mandar, que Deus vai mandar alguém. Então, vamos lá. Preparou o ambiente, levou as crianças. Agora, você precisa separar pessoas para estarem ali na orientação, ajudando, cuidando, levando os menorzinhos até o banheiro, até o bebedouro, até trazendo água. Você precisa ter uma equipe. Então, você precisa, independente do tamanho da igreja que você está, mas você precisa ter, independente do tanto de crianças, se for uma, duas, ok. Mas se for mais de 4, 5, você precisa no mínimo de mais uma pessoa para estar ali te apoiando e te ajudando. Deixa eu continuar para a gente poder ganhar tempo. Automaticamente você precisa fazer uma supervisão regular da segurança do ambiente ou até mesmo de tudo que está ali. Você precisa treinar voluntários, que é o que eu te falei. Você precisa instruir essas pessoas que vão te apoiar no intuito de como? De como tratar. Por exemplo, não é o foco desse assunto, eu posso falar isso outra vez, já me pediram para comentar sobre isso, porque hoje nós temos muitas crianças com autismo, TDAH, criança do aspecto do espectro do autismo. Então a gente precisa saber lidar com essas crianças. A criança, às vezes, do espectro de autismo, ela tem ali um certo, dependendo dela, ela tem ali um certo tipo de agitação maior, ou às vezes ela fica nervosa por causa do barulho, do ambiente, do som da igreja. Às vezes o som da igreja muito alto vai deixar aquela criança extremamente agitada. Ou às vezes ela é uma criança que gosta de ajustar, gosta dos brinquedos, de ficar ali mexendo, misturando cor. Então isso, a liderança, junto com os liderados, tem que ter essa sensibilidade, essa empatia de poder saber lidar com essas crianças, até para não ficar julgando, achando que a criança é diferente das outras. Então você precisa ter esse cuidado. Então preparou o ambiente, você precisa treinar a equipe que vai te apoiar. Se for possível você treinar automaticamente, anunciando como é que vai ser ali o trabalho na salinha, isso aqui não estava no script, mas eu vou dizer também. Não é levar as crianças para a salinha, é preparar as crianças na salinha. Como? Você vai lá para a salinha, lá não precisa você dar papel para pintar, para escrever. Isso não é um culto. Você só tirou as crianças da igreja e levou lá para cima. Na escola, a professora não tira as crianças da sala e leva para um lugar para elas ficar pintando. Isso é jardim, isso é berçário. Mas as crianças da igreja, se elas forem levadas para a salinha, elas precisam ter uma extensão do culto na salinha. A extensão do culto na salinha. Lá você pode contar uma história para elas, pode usar recursos lúdicos, visuais. Você pode chamar alguém para trazer ali uma palavra, algum dos tios mesmo, alguém da igreja, até para falar algo, para ensinar. Ou você precisa ensinar sobre liturgia, sobre como funciona o culto, como é que é. Ou você pode fazer um mini culto com ele. A salinha é uma extensão do culto da igreja. Você não pode só tirar as crianças do culto, porque diz que as crianças vão atrapalhar a mensagem e levar para brincar na salinha. Você não está contribuindo no futuro dessas crianças. Pelo contrário, você está atrapalhando o futuro dessas crianças, porque elas vão ficar 5, 3, 4, 10 anos contigo lá e elas não vão evoluir em nada, não vão aprender a se comportar. Você pode colocar como meta na salinha de ensinar as crianças a se comportar no culto, como elas sentar, como elas dar glória, como elas encontrar o louvor, o hino da harpa, como elas se prepararem, como elas dar glória a Deus, como elas dizer aleluia. E você precisa usar a salinha como a extensão do culto para as crianças. Deixa eu continuar para a gente poder ver. E automaticamente você precisa promover essa cultura de inclusão, de como? Onde você valoriza cada criança, as mais agitadas, mais calmas, a cor branca, preta, independente da cor. Você precisa automaticamente estar ciente. Oi, Bianca.
Então você precisa usar métodos criativos e apropriados até para você poder ensinar a palavra de Deus para as crianças. Automaticamente você precisa usar o máximo de recursos possível, dependendo das faixas etárias. Ali na fase já da pré-adolescência, ali, os recursos de visual, lúdico, talvez eles não façam tanto, não surta tanto efeito como automaticamente ali para as crianças menorzinhas. Porque automaticamente quando você usa os recursos visuais para as crianças menor, elas vão achar aquilo o máximo. Elas vão dizer, nossa, que lindo, que legal. Aquilo vai falar com elas de uma maneira profunda. Às vezes ali já na outra faixa etária, já ali 11, 12, né, elas já não acham aquilo tão, elas acham aquilo mais infantil. Então você que está ali na frente, você precisa saber usar. Recurso, não recurso, então você precisa saber mesclar para saber que público que você está naquele momento ali ministrando. Então você precisa ter esse cuidado até para poder gerenciar esse tempo do culto com mais tempo. Então você precisa usar algo relevante e vamos colocar, por exemplo, cursos visuais e interativo, como fantoche, vídeo, brincadeiras, alguma coisa que você vai agregar como valor automaticamente para o culto. Vamos colocar outro. Você precisa, terceiro ponto, você precisa encorajar as crianças a participar do culto, precisa aplicar aquilo que você está ensinando na vida dela. Por exemplo, você usou o recurso, agora você não vai só usar o recurso para mostrar para a criança, você vai aplicar aquilo que você está usando na vida das crianças. Como, por exemplo, você usou um recurso de um coração, ok? Para mostrar um coração sujo, um coração com pecado e um coração sem pecado. Então você precisa aplicar isso também de forma lúdica, de forma visual, no coração da criança. Não é só mostrar o visual e fazer a música, pegar a música, a dancinha, não. Você precisa automaticamente aplicar aquilo que você está mostrando para as crianças, até para elas entender que automaticamente esses recursos são. Então, não é levar as crianças. Eu gosto muito de algo que a professora falou no seminário, que faz na igreja dela, e eu acho que toda pessoa, o pastor Zedequias acabou de entrar, então todo pastor deveria fazer, eles fazem isso lá na videira, e eu achei isso extremamente importante. Como? Quando as crianças vão passar a linha, o pastor chama as crianças, ora pelas crianças, e aí libera as crianças para passar a linha lá em cima. Geralmente os tio, a tia, leva as crianças, já falei isso lá atrás, para levar as crianças para desenhar na salinha. E salinha não é para desenhar. A salinha é uma extensão do culto da igreja. Então quando leva as crianças para a salinha, lá é para as crianças aprenderem a palavra. Lá os tios vão ensinar a elas como a orar, como ler a Bíblia, vão ensinar a elas como ter oportunidade, como se apresentar, como saudar. A salinha é uma extensão do culto da igreja. Então, automaticamente, você precisa deixar ciente isso. Então, você precisa aplicar isso na prática, tanto com os recursos visuais, como com os recursos lúdicos, também como com os bonecos. Deixa eu continuar para você ver. Automaticamente você precisa ensinar valores cristãos, como valores, perdão. E outra coisa importante que você precisa fixar no coração das crianças são os valores cristãos, os valores como valores de família, como valores de perdão. As crianças nesse primeiro processo, elas têm uma certa dificuldade de rivalidade na escola, com colega, inveja, ciúme. Então, automaticamente, a tia da salinha precisa trabalhar essas três principais coisas. Não estava no assunto, mas eu vou comentar. Por exemplo, os valores cristãos, ela precisa exaurir isso na criança. A segunda coisa, ela precisa ensinar a criança essa importância do contato, da amizade, de interagir com os outros na igreja. E a terceira coisa é que o líder do ministério infantil, que está ali na salinha com a criança, o líder de departamento, os regentes, as pessoas que fazem parte, elas precisam automaticamente também ensinar para as crianças a respeito do perdão, do respeito, de como conviver com os pais, de como tratar os pais, de como se comportar na igreja. E se tem uma coisa que é muito importante, é os líderes ensinar essa questão do comportamento. Às vezes os líderes levam a criança para a salinha porque a criança não fica quieta no culto. Que tal
você colocar como meta de ensinar as crianças a ficar comportada no culto, a prestarem atenção no culto. Eu lembro que no ano de 2022, a Bianca colocou esse foco de ensinar as crianças na quadra 9 a sentar, ficar sentada no banco, na igreja, e a dar glória a Deus enquanto o pastor ou alguém estava pregando. E eu vi que isso deu muito certo, porque a gente viu que as crianças aprenderam a observar e a dar glória a Deus e a ficar ali. Então o líder precisa colocar algumas metas como foco, como ensinar as crianças a adorar, como ensinar elas a fecharem os olhos na hora da oração, como ensinar elas a orar. Líder de ministério infantil não é contador de história, ele é um ministro que vai ministrar a palavra de Deus e inculcar na cabeça das crianças, Deuteronômio 6, inculcar na cabeça das crianças que elas não são o futuro da igreja, que elas são a igreja de hoje, que elas evangelizam, que elas pregam. E eu gosto de um texto muito importante de uma menina na Espanha, e isso é um projeto da Videira. A Videira tem esse projeto muito lindo com as crianças, deles ensinar as crianças a ganhar alma. E as crianças têm ali um projeto que já de fazer um culto no lar de outras crianças, e a líder do ministério chegou a falar pra gente, a esposa do pastor, chegou a falar pra gente que as crianças ganharam 1000 pais. E as crianças começaram a ensinar as crianças a ganhar os colegas na escola. E uma das meninas que estava na Espanha contou ali no testemunho que ela escolheu uma colega na sala de aula dela, que era cheio de luta, cheio de dificuldade, direto estava chorando, estava triste na escola. Aquela menina começou a se aproximar daquela menina que tinha todas ali as intempéries da vida dela e começou a falar para ela de Jesus. Começou a falar que Jesus se importava com ela, que Jesus amava ela. Já pensou se a gente ensinasse isso? A gente precisa trabalhar na base das crianças. Muitos líderes não valorizam. Muitos líderes religiosos não valorizam, mas esquece que para virar adolescente, que para virar jovem, que para virar obreiro, que para virar esposa de pastor, para virar obreira, precisa passar pelo departamento infantil. Então, só para você entender, líderes e líderes, que você tem um papel crucial na mudança, na transformação da vida dessas crianças. Por quê? Porque você é fundamental para a transformação. Deixa eu continuar. O líder do Ministério Infantil deve criar oportunidade para que elas criem, assim automaticamente, relacionamento com outras crianças. Por exemplo, o que pode fazer para que isso aconteça? Precisa criar eventos, oportunidades para aquelas crianças poderem interagir. Automaticamente você envolve as crianças e automaticamente você ensina as crianças. Você pode, por exemplo, pegar um dia da salinha e começar a ensinar para as crianças como é que é uma Santa Ceia, como é que é um culto de ensino. A Madureira aqui do DF, ela aplica nas salinhas o culto de ensino. A nossa ADEB também, do setor 6, também nas terça-feira tem o culto de ensino para os adultos e também na salinha, na 12, tem o culto de ensino Kids para as crianças. Que tal? Às vezes, os meninos não vão gostar do culto de ensino. Que tal você, no dia do culto de ensino, fazer um culto de ensino para as crianças? Então, automaticamente, isso é muito importante. Por que eu falei da questão da organização dos eventos? Porque a questão dos eventos é onde você vai ensinar os valores deles participarem, deles trabalharem, deles organizarem, deles se prepararem, deles jejuarem. E isso é uma coisa que precisa, e eu vou falar isso em outro assunto, que é a questão de ensinar as crianças a jejuar. Ai, mas é muito pequena, não. Você precisa ensinar elas a terem, nem que seja 1 hora, meia hora, 30 minutos, para elas poderem desenvolvendo esses hábitos de jejum. Vamos, por exemplo, você precisa organizar coisas que vai criar essa socialização entre elas, como, por exemplo, festa, eventos, cinema. Cinema não é botar filme do mundo, não, para as crianças. Ah, mas eu botei um desenho. Cara, eu estava olhando os desenhos, todos os filmes para criança, todos eles têm mensagem subliminar no desenho. É palavrão, é ação, é bruxaria, é feitiçaria, é tudo que não presta dentro dos filmes infantil que tem hoje. Você tem que colocar filme cristão para as crianças assistir. Então, automaticamente, para interagir, para fazer elas se aproximarem, eventos, piquenique, cinemas, dependendo da igreja, a igreja não aceita, mas colocar filme cristão, tá? Ou colocar filmes com personagens bíblicos, tem filmes adultos, com personagens como Moisés, José e diversos outros filmes.
tem que dar uma olhada antes, que tem filmes que tem cenas de ação e até de violência. Então você precisa mesclar isso conforme o público. Apesar que eles assistem coisas em casas que geralmente tem cenas que não é apropriada para a faixa etária dele. Então, automaticamente, você cria esse ambiente de piquenique, esse ambiente de ensaio, esse ambiente de oração, esse ambiente de festa, esse ambiente de congresso, e isso gera proximidade, gera laço nas crianças. Então, você precisa. Então, deixa eu encerrar aqui para você com esse último assunto, por exemplo. Então você precisa desenvolver um programa de discipulado. Como? Discipulando as crianças no sentido daquilo que a tua igreja ensina. Você precisa ensinar ela como são as doutrinas, como são os segmentos, como são as rotinas da igreja, como são a liturgia, como se abre o culto, como é a condução do culto, que momento é da palavra, que momento é da palavra oficial, que momento é dos louvores, que momento é da oração. Então você precisa. Essa primeira parte que eu queria deixar pautada aqui para vocês era a respeito disso, que era a respeito de criar vínculos, era a respeito de que a salinha não é uma salinha para tirar as crianças da igreja, mas sim uma extensão do culto. E também queria deixar pautado essa questão de ensinar para as crianças os valores, ensinar para as crianças a questão do perdão, e ensinar para as crianças a respeito dessa proximidade com os colegas. Deixo aqui meu forte abraço, que Deus abençoe vocês e que Deus continue honrando e abençoando a vida de cada um de vocês. Um forte abraço e que Deus abençoe cada um, e fica com Deus. Um abraço do tio S, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.